Amém, irmãos? Eu fiquei muito feliz de terem gravado o dia de ontem, que eu hoje passei a tarde vendo atenciosamente a pregação do irmão de ontem, do Shoa, né? Foi uma pregação maravilhosa, irmãos. O tema que foi me dado é a adoração no Novo Testamento. Então, o meu intuito eu até coloquei uns slides. Colocaram estão com os slides? Estão lá? Amém. Pode já colocar aí a introdução? Amém. Que o meu intuito hoje é mais uma palestra, mais um estilo mais pedagógico do que seria a adoração. Por isso que eu preciso bastante da atenção dos irmãos, porque muito se fala de adoração, mas o que é adoração? Nós falamos que nós devemos adorar, que o intuito da nossa vida é adorar a Deus. Ontem essa frase foi maravilhosa, que Deus não precisa que nós o adoremos, mas nós precisamos adorar a Ele. Perfeita essa frase. E faz todo sentido, os irmãos vão entender também. Eu vou, na verdade, fazer um complemento do que foi falado ontem, porque ele focou mais no Antigo Testamento, eu vou focar mais no Novo Testamento, mas vou fazer algumas aplicações também no Antigo Testamento, amém? Vamos orar para iniciarmos, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, por este momento ao qual o Senhor nos concede de grande alegria, Senhor, de estar, ó Pai, com os meus amados irmãos. Senhor, é uma honra, Senhor, falar desse tema, porque o maior motivo, Senhor, da minha vida é viver em adoração ao Senhor. E eu creio que esse é o maior motivo da vida dos meus amados irmãos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos instruir, em o nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Amados, esse tema é muito peculiar e muito particular, porque eu nasci em um lar evangélico, eu nasci em um lar de Assembleia de Deus. Eu tenho 29 anos, então eu peguei uma transição muito interessante dessa área de adoração e louvor. E eu era muito focado nessa área quando eu era mais novo. Então, eu vou fazer um contexto histórico aqui sobre essa área para nós entendermos as implicações e o que acarretou alguns aspectos históricos, amém? Então, o primeiro tópico aí é... David Peterson diz: a adoração é a atividade suprema da igreja cristã e a única e indispensável. David Peterson, ele lançou um livro pela editora Vida Nova, que é Teologia da Adoração. É o livro cargo-chefe sobre esse tema. E ele diz exatamente isso: a adoração é a atividade suprema. Não é uma atividade que pode ser deixada de lado ou uma atividade que seja menor, não. É a maior atividade da igreja, nós vamos entender isso. E a única indispensável, amém? O surgimento do movimento de adoração, como uma resposta a uma teologia árida, ela começou nos anos 70 e 80. Isso é muito particular, porque eu gosto muito dessa área histórica do movimento de adoração. Provavelmente os irmãos já ouviram falar no Azaf Borba, no Ministério Koinonia, os irmãos já ouviram falar no Grupo Logos, os irmãos já ouviram falar no Ademar de Campos. Nós cantamos hinos aqui: grande é o Senhor, grande é o Senhor, e muito digno de... Ademar de Campos. Todos esses vieram do primeiro movimento chamado Movimento de Adoração, que é um movimento que começou nos Estados Unidos e que veio para o Brasil. O primeiro pioneiro foi o Azaf Borba.
que veio com um estilo mais solto de liturgia, um estilo mais solto de louvor, um estilo mais solto de música, ao qual ele focava. Ele tem uma frase interessante que nós vamos ver, que a adoração é um estilo de vida. Nós falamos isso o tempo todo. Quem cunhou essa frase foi o Asaf Borba, um músico cristão desse primeiro movimento de adoração no Brasil. Esse movimento ele começou com o John Wimber, na Vineyard. Alguns irmãos já devem ter ouvido falar do movimento de Toronto, no Canadá, um movimento carismático. O pastor antes desse movimento era o John Wimber, que foi o fundador do ministério Vineyard. Ele tinha, que ele chamava de 5 fases da adoração, que é o convite, engajamento, exaltação e adoração. E também o final, que era uma espécie de, uma área que ele chamava área de intimidade da adoração. Depois desse período do ministério, do movimento de adoração, veio os conhecidos ministérios de louvor, que foi no iniciozinho ali da década de 90, que era o movimento Praise and Worship, que começou nos Estados Unidos, que um dos seus expoentes mais famosos, os irmãos devem conhecer, é o Ron Kenoly. Talvez esse nome seja conhecido de algumas pessoas. Por sua vez, paralelo ao Ron Kenoly, já estava surgindo hoje, que é conhecido como o maior ministério de louvor no mundo, que é o grupo Hillsong. Esse grupo é o maior grupo do mundo de louvor. Esse grupo começou com essa chamada ministério de louvor, que é esse movimento Praise Worship. Esse movimento é aquele movimento que colocava já bandas maiores, que colocava instrumentos como guitarra, bateria, baixo, corais, back vocals extremamente capacitados. Porque no iniciozinho, antes da década de 70, quem é mais aí antigo, sabe que você não conseguia nem bater uma palma no culto. Algumas igrejas ainda muito tradicionais, você não pode nem bater palma, levantar as mãos, é bem engessado. Era uma liturgia mais árida. E esses movimentos vieram para fazer uma releitura da área de louvor. Depois do Hillsong, já em 1995, a Sônia Hernandes, com um disco do Renascer Praise, ela começou, entre as faixas, ela fazia uma espécie de uma ministração, que hoje nós chamamos de ministração durante o louvor. Por isso que são ministérios de louvor, justamente por causa desse período de ministração que havia durante o culto. Era um estilo de homilia que a Sônia Hernandes fazia. Depois veio o maior grupo do Brasil, que é o DT, Diante do Trono, que foi quem começou com a Ana Paula Valadão, André Valadão, que eram aquelas ministrações, aqueles espontâneos enormes, né, durante as músicas. Depois, já no comecinho, do final da década de 90 para os anos 2000, veio o Bethel Church, que foi um dos grupos que mais me influenciou, assim, no sentido musical, e também outros grupos dos Estados Unidos com uma forma mais despojada de liturgia de louvor. Por exemplo, na área do Bethel Church, alguns aqui não sei se conhecem esse grupo dos Estados Unidos, muitas músicas que nós, por exemplo, Caminho no Deserto, que nós cantamos, é do Bethel. Várias músicas é do Bethel que nós traduzimos e cantamos aqui. Eles, por exemplo, no culto da Bethel, eles pintam quadros, por exemplo, fazem arte de quadro. Eles pintam e expressam a adoração através dos quadros. Então, é um outro tipo de ministração que veio com o Bethel Church. Do Bethel Church veio algumas bandas que hoje nós chamamos de worship. O famoso worship. O que é o worship? É uma mistura de folk, soul, rock e principalmente o rock britânico com o pop, né? Que usa muito, poucos instrumentos, como os constantes pads, né? E as distorções leves na guitarra, que dá aquele efeito que eles chamam de ambientação. Isso é muito próprio, irmãos, porque quando eu era da igreja pentecostal, eu era de uma igreja pentecostal, que eu amo até hoje, de coração. Max está rindo porque ele sabe da minha história.
Irmãos, não liga porque hoje vai ser mais descontraído mesmo, vai ser mais uma palestra, como eu disse. Eles chamavam de criar uma atmosfera para adoração. Quem lembra? Havia um grupo assim, a Atmosfera de Adoração, que era com Roberto Marinho, porque eles tinham essa ideia de criar uma atmosfera de adoração, porque o ministério de louvor era uma ponte entre a igreja e Deus. Então, o ministério tinha a incumbência de levar a igreja à adoração. Ok? Pegou isso aí? Mas, pode passar o slide. Só que o problema, irmãos, é quando caímos no reducionismo. Primeiro ponto aí, resumir a adoração ao momento de louvor e ceia, ou aos sacramentos, para quem é de uma teologia mais sacramental. O que quer dizer isso, irmãos? Eu fui de um contexto muito assim. E a igreja, infelizmente, por causa dos grandes ministérios de louvor que havia, por exemplo, o DT Diante do Trono, que me influenciou muito, o Renascer Praise, o Betel, o Hillsong. Então, toda aquela atmosfera criada, todos aqueles instrumentos, aquela ambientação, tudo isso, por causa, às vezes, de uma confusão de termos, reduziu a adoração ao momento de louvor. Então, eu vou adorar a Deus no momento de louvor. E criou-se na mente das pessoas, infelizmente, uma dicotomia do sagrado e do profano. Então, eu adoro a Deus aqui na igreja, mas lá fora eu não tenho o mesmo entendimento do sagrado e do temor que eu tenho na hora do louvor e do culto. Isso foi criado justamente por causa de uma distorção, muito por conta de alguns ministérios de louvor da época também, que eles focalizavam muito nessa área de louvor como se fosse só esse aspecto de adoração, que foi justamente, por exemplo, tem muito worships hoje que eu sou fãzaço, tá, irmãos, de worship. Na verdade, o gênero que eu mais escuto é esse. Mas o meu problema, por exemplo, com esse estilo é a repetição. A repetição incansável, sem conteúdo. É uma repetição incansável que não tem fundo de conteúdo. E acaba por exageradamente focar na questão da ambientação e da atmosfera. Querendo o quê? Que haja algum mover espiritual ali, que só assim a adoração vai ter algum tipo de aprovação. Isso eu não estou generalizando não, irmãos. Foram alguns círculos específicos dessa área, mas a maioria são mais, tem um entendimento mais amplo e não focalizaram nesses aspectos. Mas isso é uma ideia de alguns membros mesmo de nossas igrejas. Eu estou falando isso na forma geral. Por exemplo, resumir a adoração ao ato de se expressar-se fisicamente na hora do culto. Tem pessoas, quem nunca foi de um contexto assim, adore, querido, né? Se você de boca fechada, você não está adorando. Isso é complicado, irmãos, porque o que é adoração? Será que a adoração é só a expressão física? Resumir ao ministério de louvor da igreja, como eu disse. Resumir a adoração em alguma forma de êxtase religioso, identificando-se somente com a autogratificação espiritual. Então, eu adoro, eu sei que eu estou adorando quando eu, por exemplo, falo em línguas, ou quando eu estou sentindo alguma coisa. A gente tem que ter cuidado com os reducionismos. Eu não estou falando que essas coisas não é as expressões de adoração. Eu estou dizendo que isso pode cair num reducionismo, reduzir as coisas. Isso é muito perigoso. Resumir a simples atividade de ir ao culto público para ser um mero ouvinte. O que aconteceu? Eu fui de um contexto assim. As pessoas esperavam a hora do ministério de louvor subir no púlpito para o ministrante levá-los à adoração. É sério isso, irmãos. Eu fui de um contexto assim. As pessoas reduzem a adoração
por exemplo, a um momento específico de culto, de louvor. Isso é um problema. Aí acaba o louvor, chega na hora da palavra, o que acontece? Conversinha, dispersa, some. Porque eles reduziram a forma de adoração. Resumir é o que nos parece impressionante ou apropriado. Esse ponto nos acende um alerta ao fato de que, em muitos momentos, isso foi ofensivo e inaceitável para Deus. Por exemplo, quando colocaram lá o fogo estranho no holocausto, o que aconteceu? Eles estavam querendo fazer a coisa certa, mas fizeram do modo errado. Deus nunca pediu. Então, temos que ter cuidado com esses perigos. Fazer coisas que Deus nunca instituiu para que fizéssemos. Pode passar. Fazer um favor. Aí é a frase da Zaf Borba, né? Frase de efeito, frase certa. A adoração é um estilo de vida. Ele também diz que a adoração é a expressão da sua vida com Deus, que às vezes podem ser expressas através da música. A música em si não é só o elemento de adoração único. A adoração pode ser expressa através de música. Pode passar, fazer um favor. Mas afinal, o que é adoração? No dicionário diz que adoração é veneração, culto que se rende a alguém ou a algo que se considera uma divindade. Amém? Vamos ampliar um pouco isso. Por exemplo, irmãos, eu disse sobre aquele movimento, né, do movimento de adoração. Irmãos, esses movimentos foram importantíssimos. Por exemplo, lembra do John Wimber que eu disse? Esse movimento de adoração foi tão impactante, porque esse movimento de adoração do John Wimber, ele começou com o movimento carismático, que queria reformular a liturgia árida e fria. John Wimber, por exemplo, ele influenciou pessoas como J.I. Packer, John Piper, Kendall, Wayne Grudem, entre outros. Todos eles beberam da fonte de um homem simples chamado John Wimber. Então, assim, esses movimentos foram importantíssimos para a nossa compreensão do que é a verdadeira adoração. E nós vamos entender, a partir de agora, o que é a adoração. Pode passar. David Peterson diz o seguinte: ao longo de toda a Bíblia, adoração aceitável significa aproximar-se de Deus ou encontrar-se com Ele nas condições que Deus estabelece da maneira que Ele torna possível. Envolve, aí eu frisei, honrá-lo, servi-lo e respeitá-lo. Abandonando qualquer lealdade ou devoção que impeça um relacionamento exclusivo com Ele. Embora alguns vocábulos das Escrituras para adoração possam se referir a gestos específicos de homenagem, rituais ou ministração sacerdotal, a adoração é, em seu fundamento, a fé se expressando em obediência e devoção. Por isso, nos dois testamentos, a adoração é apresentada como uma comunhão pessoal e moral com Deus, relevante em todas as esferas da vida. Pode passar, por favor. J. Carson diz o seguinte: a adoração é a resposta adequada de todos os seres morais e sensíveis a Deus, atribuindo de maneira agradável toda a honra e valor ao seu Deus Criador, precisamente porque Ele é digno. Russell Shedd, em sua Teologia da Adoração, ele diz: no sentido mais restrito, a adoração significa uma atribuição de honra e louvor a quem ao que o adorador considera de valor supremo. Seria veneração ou devoção expressa a Deus em público ou pessoalmente. E eu defini, porque as definições são muito grandes, a adoração é o ato de se doar em resposta e obediência à autorrevelação de Deus, ao que Ele faz e ao que Ele é. Pode passar, por favor. Antes de entrarmos propriamente nos vocábulos do Novo Testamento para entendermos a adoração no Novo Testamento,
vendo os resumos do que significa adoração, eu concordo com J. Carson, que ele diz que a adoração, ela não pode ser estritamente definida, porque ela é muito ampla. Mas se nós formos resumir a adoração, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. E nós vamos ver que todas as áreas é todas as áreas mesmo, incluindo o nosso estudo, o nosso trabalho, os nossos afazeres domésticos, a nossa criação de filhos. Tudo isso envolve adoração. Todos esses gestos é adoração. Por isso que a adoração é um estilo de vida, porque a adoração atinge todas as esferas da nossa vida. A adoração não está restrito a um lugar específico. A adoração não está restrito a pessoas específicas. A adoração abrange muito mais que isso. Por isso que a adoração é uma resposta que damos a Deus, a autorrevelação dele. Porque nós o adoramos e o reverenciamos porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque todos os atributos dele são perfeitos e puríssimos. Por isso que nós o adoramos. A primeira palavra aí que aparece no vocábulo do Novo Testamento, na verdade ela aparece diversas vezes, inclusive na tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ela aparece muito, que é proskuneo. Em seus paralelos, né, cognatas do Novo Testamento, destaca a palavra adorar. Entre os gregos era um termo técnico que significava adorar os deuses, dobrando os joelhos ou prostrando-se. A palavra proskunen ou proskuneo, essa palavra é usada várias vezes para o ato de se prostrar. A palavra proskunen, por exemplo, grega, ela é utilizada para traduzir a palavra chachá, do grego. Esse vocábulo destaca a expressão física da adoração. De maneira prostrada, um súdito apresenta-se diante de um rei. Pegaram? Essa palavra, ela é usada diversas vezes, e nós vamos ver textos chaves que ela é usada numa forma de que o súdito se prostra literalmente diante do seu rei, da sua majestade. Você tem alguém que está acima de você, que é muito maior que você, por isso você deve a ele honra, louvor e serviço. Por isso você deve a ele reverência, por isso você se prostra a ele. Amém? Isso é interessante porque hoje, o que acontece? As pessoas se prostram diante de várias coisas. O pastor Leandro está falando algo interessante, que hoje, o que há na igreja, infelizmente, que é tempos de apostasia, que é a questão de se prostrar diante do indivíduo, da personalidade. Hoje há o culto à personalidade, querido. Hoje há o se prostrar, não literalmente, mas do coração, porque esse vocábulo também não era só uma expressão física, mas uma expressão de se prostrar a sua alma diante de Deus, diante de um rei. Querido, o que há hoje na igreja é pessoas se prostrando diante, infelizmente, de ídolos. Muitas igrejas, infelizmente, estão fazendo bezerros de ouro e se prostrando diante dele. O que há hoje? O culto à personalidade. Hoje em dia, o que há agora é ir para a igreja para ouvir sermão coach agora, que é o sermão de autoajuda. É o culto à personalidade. As pessoas querem ouvir o que é bom para elas, o que elas necessitam. Não era exatamente isso que aqueles discípulos queriam ouvir em João 6, por isso eles deixaram a Jesus, porque enquanto Jesus saciava a vontade dele, multiplicava os pães, multiplicava os peixes, transformava a água em vinho, eles estavam com Jesus, mas o momento que Jesus disse que ele tinha que morrer, foram embora. Porque as pessoas hoje estão
mais preocupadas com as suas próprias necessidades do que realmente adorar a Deus. Hoje o que há em muitas igrejas é o quê? O show business. As pessoas querem entretenimento, as pessoas querem ser satisfeitas, as pessoas querem se entreter. Por exemplo, irmãos, hoje nos Estados Unidos há igrejas que são shoppings, literalmente, são shoppings. O que tem hoje nos Estados Unidos, por exemplo, é igrejas que tem McDonald's dentro da igreja, irmãos. Só para vocês terem uma noção. Na Europa, igrejas tradicionais luteranas e reformadas, hoje viraram bar. E dentro da igreja, há um cantinho que eles cercam assim, que é um cubículo, um espaço, que eles vão assim, mensalmente eles fazem um culto ali dentro daquela igreja que virou um bar. Um bar, um restaurante. Na Europa, as igrejas estão caindo em total apostasia, porque esqueceram o real significado do que é uma vida de adoração, uma vida de entrega, uma vida de renúncia. Nós somos súditos de um rei, o nosso rei se chama Jesus. Com este termo, por exemplo, Jesus anulou a validade do culto tradicional da mulher de Sicá e seus conterrâneos samaritanos. Tanto o local como a preocupação com o templo não tinha mais importância alguma. Nós vamos meditar daqui para frente um pouquinho na mensagem da mulher samaritana. Mas antes queria falar sobre essa palavra, latreia. Jesus responde ao diabo com essa palavra em Mateus 4:10. Este termo é empregado frequentemente na Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. 90 vezes, especialmente em Êxodo, Deuteronômio, Josué e Juízes, mas apenas uma vez nos profetas. É interessante que quando essa palavra é usada em Ezequiel 20:32, ela é usada por culto idólatra. Moisés várias vezes pediu a permissão da parte de Faraó para deixar os israelitas partirem e servir lá o trem a Deus. Os irmãos lembram que depois da morte de José, o povo passou praticamente 400 anos em cativeiro, sobre a servidão do Egito. Depois que Deus levantou Moisés, Moisés fez vários pedidos para Faraó, para que eles saíssem para servir lá o trem, servir a Deus. Essa palavra é muito importante para o contexto de adoração. Primeiro, a adoração é o ato de se prostrar. Segundo, a adoração é o ato de servir a Deus. Você só serve a Deus na igreja, irmãos? Em comunidade? Ou você exerce o serviço a Deus em todas as áreas da sua vida? Essa dicotomia não pode haver na nossa mente. Por isso que os puritanos falavam que nós adoramos a Deus e nós, eles chamavam de teologia da criação, que por Deus ser o governante de todas as coisas e mandar em todas as coisas, ser supremo governante de todas as coisas, nós devemos estabelecer o seu reino em todas as áreas. Então, eles adoravam a Deus em todas as áreas. Se eles trabalhavam para glorificar a Deus. Se eles cortavam o cabelo, né, Max? Eles cortavam glorificando a Deus. Era um ato de adoração. Nós vamos entender isso. Pode passar, por favor? Adoração tem relação com o trabalho. Essa palavra é muito interessante, avodar. Essa palavra é uma palavra hebraica que é usada como um sinônimo de trabalho no Antigo Testamento. É interessante que o Antigo Testamento, quando vai falar de adoração, ele fala de adoração, sim, no contexto do sacerdócio, da liturgia, de toda aquela liturgia do Antigo Testamento, mas ele usa muito a palavra adoração como um paralelo da palavra trabalho, avodar. Então, sempre que a palavra avodar aparece no Antigo Testamento, geralmente ela é um paralelo da palavra trabalho. Ela é tanto por sagrado, quanto por meio secular também. Ela, por exemplo, aparece, olha aí,
145 vezes, tornando esse tema substancial no Antigo Testamento. A raiz desse verbo, avad, aparece 289 vezes na Bíblia, da forma mais comum, qual, né? Avad pode ser traduzido de 3 formas: serviço, adoração e trabalho. Mas, geralmente, essa palavra é um sinônimo de trabalho. É interessante que Jesus, olha, preste atenção, das vezes que Jesus é mencionado no Novo Testamento, nos Evangelhos, a maioria das vezes ele está em um contexto de trabalho. Ou do seu próprio trabalho, ou um trabalho de pesca dos seus discípulos, e ele também muitas vezes estava incluso. Por quê, irmãos? Porque na mentalidade judaica, até hoje, trabalho e adoração é a mesma coisa. É interessante, porque muitas vezes nós fazemos essa dicotomia. Então, aqui é o lugar sagrado, aqui é o Santíssimo, mas no meu trabalho eu posso fazer o que eu quiser. Na minha casa é meu, como o pastor Leandro disse, é meu, pertence, é meu território. Então lá não tem lugar para Deus, não. No meu trabalho ninguém me conhece mesmo, ninguém sabe quem eu sou, ninguém está me vendo. Qual é o problema com isso? Onde eu estudo, na minha faculdade, na minha escola, ninguém me conhece. Lá não é o lugar sagrado. Irmãos, esquece essa dicotomia. Por exemplo, o rabino Ira Stone, ele faz uma teologia do Antigo Testamento muito interessante, que ele diz que, na compreensão judaica, a palavra hebraica para serviço, avad, é a mesma palavra que usamos para trabalho e adoração. Ele diz que isso não é por acaso. O verdadeiro dever não é meramente adorar em palavras, como o pastor Leandro disse, mas fazer o difícil trabalho de servir. Querido, quando você ajuda o necessitado, você está adorando a Deus. Quando você está cuidando das crianças, você está adorando a Deus. Quando você está, por exemplo, trabalhando no trabalho de carpintaria, de marcenaria, você está adorando a Deus. Irmãos, isso muda tudo. Quando essa teologia entrou no meu coração, irmãos, isso mudou a minha vida. Porque eu comecei a enxergar o que eu faço como um lugar de adoração. Eu comecei a enxergar as coisas que eu faço como uma forma de se expressar em adoração a Deus. Então, quando eu estou trabalhando, quando eu estou vendendo, sabe o que eu penso, pastor Leandro? Eu não vou mentir para o meu cliente, porque o meu trabalho é lugar de adoração. Eu estou vendendo aqui, eu estou adorando a Deus. Então, como que eu vou enganar o meu próximo? Como que eu vou enganar o meu cliente? Como que eu vou mentir para ele? Irmãos, isso prejudicou, inclusive, por muito tempo. Max é o barbeiro confessionário, é quase um padre. Eu confesso toda a minha vida para Max. Isso muda tudo, irmãos. Porque você começa a entender que a sua vida e todas as áreas da sua vida pertencem ao seu Senhor. Pode passar, por favor. Vamos analisar rapidinho essas passagens. Abra comigo em Lucas, capítulo 4. Desculpa eu repetir aí, né? Lucas. Desculpa, é João, capítulo 4. Depois nós vamos para Lucas. É a passagem da mulher samaritana. Essa passagem foi abordada ontem pelo nosso irmão, mas eu quero frisar alguns pontos muito interessantes. Diz assim, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava os mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez, foi para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. É interessante, o irmão ontem abordou essa passagem maravilhosamente,
E os samaritanos, Jesus, quando ele sai para ir para Galiléia, ele tem que passar automaticamente pela cidade de Samaria. E ele vai para uma localidade chamada Sicar, ou Sicar. Os samaritanos, irmãos, sabem do problema que tinha entre os judeus e os samaritanos, e os samaritanos era muito interessante que o culto e a liturgia, a adoração samaritana tinha excluído os livros poéticos e os livros proféticos. Eles não seguiam os livros poéticos e os livros proféticos. Então, o Deus que eles serviam era um Deus distorcido. Por isso que no culto samaritano, por exemplo, havia idolatria. Eles construíam bezerros de ouro. Eles ainda tinham esse costume dos bezerros de ouro. Por isso que quando Jesus chega para ela, veja bem, Jesus diz assim, ó, Jesus encontra com ela no tanque, né, de Jacó, e Jesus diz o seguinte para ela: dai-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, ele disse à mulher samaritana, então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou Jesus, se conheces o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, e tu lhe pedirás e lhe darás. Jesus depois disse assim, no verso 13, quem beber desta água, tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. É interessante que só quem tem água no seu interior que jorra para a vida eterna é justamente o contexto de João capítulo 3, que é quem nasce da água e do Espírito, quem nasce de novo. Jesus ainda está no mesmo contexto. Jesus diz que só adora quem nasce de novo. Isso é um ponto. Só é verdadeiro adorador quem é regenerado. Não existe adorador ímpio. Pegou? Não existe verdadeiro adorador ímpio. O que existe é idólatras ímpio. Jesus diz mais. Jesus diz que essa mulher, ela fazia uma adoração errada. Olha o que ele diz. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando neste monte nem em Jerusalém adorais ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, porque eles distorciam a religião judaica. Por isso que ele diz que a salvação vem dos judeus, porque eles tinham negado tanto os livros poéticos quanto os livros proféticos. Então Jesus disse, vocês adoram o que não conhecem. Presta atenção, irmãos, tem muitas pessoas que adoram o que não conhecem. Por isso que Jesus diz assim, chegará o tempo que adorarão em espírito e em verdade. Quem é a verdade? A autorrevelação dele do Antigo Testamento por meio do Pentateuco, dos livros poéticos e dos livros proféticos. Ele diz, a minha autorrevelação é completa, não pode ser distorcida. Tem pessoas que vêm à igreja, desculpa falar, irmãos, mas é verdade. Pessoas vêm à igreja, passam anos na igreja, mas não sabem o que é adorar em espírito e em verdade, porque não conhecem a verdade revelada, não sabem a quem adora. Por isso que acha que o Deus que ele adora é o Deus self-service. É o Deus fast food, é o Deus que eu adoro. Venho para a igreja, adoro rapidinho, vou para casa, minha vida é outra. Esse é exatamente o Deus que a caricatura que fizeram de Deus. Hoje acham que Deus é o Deus paz e amor, é o Deus que não é justo, Deus que não é justiça, Deus que não repreende, Deus que não castiga. Não, Deus é light. Irmãos, essa dicotomia e esse reducionismo é muito perigoso. Uma outra passagem é aí, sim, né, irmãos? Lucas 4, que é a tentação de Jesus. Vamos dar uma olhada rapidinho? Essa passagem é maravilhosa.
No versículo 8, vamos do versículo 5, que diz o seguinte: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. O diabo, tentando a Jesus, mostrou todos os reinos do mundo. Lucas 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, correto? Porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Presta atenção. Portanto, se prostrado, proskeneses, aquela palavra que nós vimos que é prostrar-se, proskeneses, me adorares, toda será tua. Mas o que Jesus respondeu? Está escrito: ao Senhor teu Deus, proskeneses, se prostrarás, e só Ele darás liturgia, que é a palavra liturgia, que significa serviço. Ou o que Jesus diz para ele: ao Senhor teu Deus, só Ele se prostrarás, e só Ele darás serviço, culto. Querido, podem oferecer tudo para você, pode te oferecer usos e fundos, mundos, reinos, mas só ao seu Senhor você pode se prostrar, só Ele você pode servir. É interessante que o diabo faz uma oferta muito interessante, que ele faz para muitas pessoas que não enxergam isso. O pastor Leandro estava falando que se ele fizer um ato profético aqui, as pessoas começam a contribuir. É exatamente isso que estão oferecendo aí. Os reinos, o dinheiro, a prosperidade. É exatamente essa linguagem, querido. As pessoas querem oferecer reinos, só que quando você se submete a esse tipo de oferta, a esse tipo de manjar, a esse tipo de maná, querido, você está se prostrando e se prostituindo a uma divindade que não é o seu Deus, o verdadeiro Deus da tua vida. Vocês entendem, querido, que a adoração é muito mais ampla e muito mais séria? Para terminarmos, eu queria falar também da passagem de Romanos 12, mas não precisa nem abrir, irmãos, que é bem conhecida. Quando Paulo fala que nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Paulo estava falando justamente do ato do Antigo Testamento que o sacerdote, ele lá, ontem foi falado isso, né? Cortava as partes, queimava todas as partes no holocausto, não podia sobrar nada, e aquele cheiro que chegava simbolicamente às narinas de Deus como adoração em aroma suave, perfeito e agradável, suave. É exatamente esse ato de adoração que Paulo transporta espiritualmente para o Novo Testamento. Nós, em adoração, somos esse sacrifício vivo, que tem que chegar como aroma suave às narinas de Deus, de forma perfeita e santa, agradável, como sacrifício vivo. Por isso que nós temos que nos apresentar em ato de adoração, se prostrando, servindo em todas as áreas da nossa vida. Pode passar para finalizarmos. Aqui está uma distinção interessante, que é a questão do louvor e adoração, né? Que, na verdade, louvor e adoração, eles são praticamente sinônimos, mas louvar a Deus, basicamente, é elogiar, celebrar com palavra. Mas interessante que o louvor, você não necessariamente você presta ou se expressa a Deus somente na hora de cantar, mas você pode fazer isso orando, enfim. Pode passar. E a primeira vinda de Jesus mudou todo o cenário de adoração, como nós
Acho que aconteceu. Na antiga aliança, a adoração de alguma forma estava relacionada a algum aspecto da vinda do Messias. Todo rito e serviço apontava para o ungido que haveria de vir. Com a primeira vinda de Cristo, a nossa adoração gira em torno do Cristo que já veio e opera na sua igreja comprada com seu sangue. Por exemplo, vemos diversas vezes no Apocalipse a igreja e os anjos adorando ao Cordeiro, como no capítulo 5. Então, a primeira vinda de Jesus mudou todo o parâmetro de adoração. O que era ali, o que os judeus acabaram levando a ferro e fogo, eu nem vou entrar muito nesse assunto que ontem já foi falado, eles centralizaram muito a questão da adoração na questão do tabernáculo, do templo, dos rituais, tanto que os profetas bateram muito em cima disso, porque eles prestavam, às vezes levavam até animais deficientes que Deus condenava, eles levavam animais deficientes, por quê? Porque eles estavam se importando mais com o rito do que genuinamente com a adoração que vinha da alma, do coração. Por isso que o profeta Samuel vai dizer que vale mais obediência do que sacrifício. Pode passar. Por favor. Acho que tem um último slide aí, né? Não tem? Adoração na liturgia da igreja primitiva. Para finalizarmos, o Larry Hurtado, ele é um teólogo, historiador, cristão, especialista em adoração na igreja primitiva. Ele diz o seguinte: a adoração nos primeiros grupos cristãos era comparativamente informal e, em princípio, abertos à contribuição dos membros que se sentissem inspirados ou que os demais considerassem agraciados por Deus. Em outras palavras, para os cristãos daqueles primeiros tempos, o culto não era simplesmente um exercício religioso de que participavam, uma oportunidade para reafirmar aquilo em que criam e tomar parte de seus rituais. Era uma ocasião para a manifestação e a experiência dos poderes divinos. Nesse sentido, parece que as expectativas eram sempre elevadas durante o culto, porque se esperava que o encontro com Deus fosse exuberante. Amém? Para finalizarmos, eu quero só falar sobre essa questão da adoração na igreja primitiva, porque a adoração na igreja primitiva, irmãos, não era tão ritualístico como nós imaginamos. Tinha aspectos mais informais na igreja primitiva. Tanto é que, segundo Efésios capítulo 4, versículo 10 e 11, vai dizer que depois que Jesus ascendeu aos céus, ele ascendeu como rei entronizado, como Deus e governante de todas as coisas, e ele distribuiu dons aos homens, dons de profetas, apóstolos, pastores e mestres, evangelistas, e esses dons seriam ministrados e derramados através do revestimento do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, e a promessa de Joel se cumpriu em Atos, capítulo 2, essa promessa seriam para as gerações futuras. Então, os dons proféticos e todos os dons espirituais iriam permanecer para a igreja até as futuras gerações. E esses dons se expressaram na liturgia, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo 14, que é um texto muito conhecido dos irmãos, que é um texto que fala justamente de uma liturgia mais informal. Em 1 Coríntios capítulo 14, diz assim, no versículo 26, diz assim: quer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, a adoração na igreja primitiva é restritiva à comunidade, a adoração comunitária em liturgia de culto público. Essa adoração era uma adoração mais informal, onde os membros tinham a liberdade de se expressar a Deus da forma que eles sentissem. E, claro, com ordem, né? Tanto é que o uso dos dons de línguas, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 4, Paulo coloca várias normas, né?
porque Paulo sabia da dificuldade que era um culto onde os membros tinham liberdade de se expressar, mas ao mesmo tempo tinha que ser um culto racional, um culto com algum tipo de formalismo e ordem. Isso é interessante porque essa igreja é exatamente uma igreja com um culto estilo primitivo, onde os irmãos glorificam a Deus, têm a liberdade de expressar o que estão sentindo, e Deus recebe essa adoração, como Romanos capítulo 12, como aroma suave. Querido, resumindo, a adoração num culto comunitário e público nada mais é do que o resultado final, presta atenção, final de toda uma vida e um estilo de vida. Você não é adorador porque você vem à igreja. Você é adorador porque você vive como um adorador. Você não é adorador porque você tem um cargo ministerial. Você não é adorador porque você é um ministro de louvor. Você não é adorador porque você é um pastor. Você não é adorador porque você é um diácono, um presbítero. Você não é adorador porque você está num púlpito falando sobre adoração. Você é adorador porque você demonstra isso na sociedade, que você é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e crê que em todas as áreas da sua vida você serve, você se prostra e você cultua ao Deus da sua alma. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos, e que vocês tenham esse entendimento, que a adoração é muito mais do que um momento, um período, um dia com data marcada. É uma vida. Amém? Que Deus abençoe, pastor Leandro.